Muito bom dia para você que está em casa acompanhando já o seu estilo de vida logo de manhãzinha. Hoje é quinta-feira, a gente já está quase chegando no fim de semana. Algumas pessoas estão agradecendo porque vão poder descansar um pouquinho. A gente vai ficar um pouquinho longe um do outro, mas mesmo assim, vocês sabem que podem nos encontrar de outras formas além aqui do ao vivo, né? E é justamente sobre isso que a gente vai conversar agora para a abertura do programa. Nós vamos falar sobre as nossas redes sociais e aí para começar a gente fala sobre a nossa fanpage, que é www.facebook.com/estilovida. Lembrando que lá na nossa fanpage você encontra todo o nosso conteúdo de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar, de moda, de alimentação, enfim, tudo aquilo que nos envolve de uma forma geral e que nos traz certa qualidade de vida. Então todas as nossas dicas de saúde, todas as nossas dicas de coisas super legais que a gente vai encontrando por aí, que a gente vai gostar de compartilhar com você, ou que você vai gostar também de que a gente compartilhe com você, a gente vai postando nas nossas redes sociais, que é para vocês terem o acesso também. E aí vocês encontram também todas as novidades em relação ao estilo de vida, seja aquilo que acontece aqui em frente às câmeras ou aquilo que acontece por trás nos bastidores. É super legal porque você já sabe que você pode conhecer toda a nossa equipe, você sabe que aquelas pessoas que não estão aqui à frente da apresentação, como eu, todos os dias, vocês podem conhecer também através dos nossos conteúdos exclusivos para as redes sociais. E aí, é super legal também porque você consegue enviar todas as suas participações, as suas sugestões. Já pensou? De repente você quer conhecer algum setor aqui do Amazonsat que nunca foi mostrado, assim como a gente já mostrou o setor Deusa, por exemplo, há algum tempo atrás. E se você ainda não conferiu esse vídeo, é só você procurar nos nossos vídeos um pouquinho mais antigos que você vai encontrar o setor Deusa e aí você vai saber por que ele é chamado de Deusa. Imagina, de repente, vou contar pra vocês como que acontece aqui no Amazonsat. A gente chega na empresa ou então a gente senta pra trabalhar no computador, enfim. A gente vai trabalhando ao longo do dia, produzindo o programa, e aí tem algum conteúdo mais ou menos especial, ou enfim, algum conteúdo específico que a gente precisa de uma arte mais elaborada. Daí a gente fala assim, a gente precisa de uma arte assim, assim, assado. Então vamos mandar pro Deusa, e aí o Deusa vai resolver pra gente. Daí você fica se perguntando, né, mas Deusa, gente, que departamento que se chama Deusa? Quem é a tal da Deusa? Você consegue encontrar todas essas respostas no nosso vídeo exclusivo pro Facebook, mas é claro que eu vou deixar você procurar, né? Porque não vai ter graça te contar quem é a Deusa e aí você não vai assistir o vídeo, ou então quando você assistir o vídeo não vai ter tanta graça assim do que você procurar para poder saber especificamente sobre isso. E aí, se fosse você, eu procurava porque também tem vários outros conteúdos bem exclusivos das nossas redes sociais. E a gente está falando especificamente dos vídeos que são feitos para essa ferramenta e é super legal porque você descobre várias coisas sobre o programa que aqui não dá pra gente conversar só em 1h30, né? Mas além disso, existem outras opções também. Você pode nos encontrar não só no nosso Facebook, mas também no nosso Instagram, que é o @estiloamazonsat. E aí você encontra todas as nossas fotos, os nossos vídeos. E ontem eu deixei uma dica super legal pra você, principalmente para as mulheres que gostam de se vestir bem, claro, né? Para as mulheres que gostam daquela novidade, que gostam de sapato, que gostam de roupa e que gostam também de um precinho camarada, de um precinho muito legal, porque, enfim, hoje em dia com a crise que tá aí não tá dando, né, gente? Tá dando pra gente sair comprando em qualquer lugar e a qualquer preço, não. Então, eu deixei a minha dica pra vocês ontem aí no Instagram, que é essa primeira foto. E se eu fosse vocês, eu dava uma conferida principalmente nas marcações que a gente fez, sabe? Nas pessoas que estão marcadas ou então nos estabelecimentos que estão marcados, porque provavelmente vocês vão se surpreender quando vocês derem uma conferida em toda a disponibilidade lá de roupa e de sapatos deles. E é super legal porque eu sempre digo isso pra vocês. Imagino que quando eu era mais nova, que eu ainda não trabalhava na televisão, que eu não trabalhava, que eu não conversava, não tinha oportunidade de conversar com vocês ainda diretamente, eu olhava pra TV, ficava vendo assim essas apresentadoras, eu falava, nossa, o look dela é maravilhoso, acho que eu nunca vou ter oportunidade de usar um vestido desse, porque é vestido de televisão, né? E aqui no estilo de vida as coisas não são assim. É tudo muito acessível e é justamente por isso que eu compartilho também essas dicas com vocês, porque da mesma dificuldade que vocês passam é a dificuldade que a gente passa aqui, viu? Então, é super legal que vocês confiram também. Além disso, todas as nossas dicas de saúde, todas as nossas receitinhas práticas, rápidas, sabe? Aquelas receitinhas que às vezes são caseiras e que a gente não dá tanta atenção assim, você pode encontrar também algumas delas nas nossas redes sociais e exclusivamente no Instagram. Você encontra também algumas receitas fits, enfim, e aquela motivação pra gente viver o dia a dia que não é tão fácil, não é tão simples assim hoje em dia, que é muito corrido, enfim, a gente precisa de praticidade e é por isso que a gente está sempre conversando, né, através desses meios também. Mas vocês sabem que todos os dias
nós temos um ou mais temas aqui no Estilo de Vida, a gente discute sobre esses temas, nós colocamos as nossas opiniões, e falando em opiniões, é muito importante que você já saiba aí, que você já vá formulando na sua cabeça toda a sua opinião sobre o tema de hoje, que é a tireoide. Nós vamos falar um pouquinho mais também sobre o câncer de tireoide. E se eu fosse você, eu começava já a pensar nas minhas participações. Por quê? Porque já que é uma conversa não pode ser feita só por uma pessoa. E aí é por isso que eu trago um especialista aqui pra gente conversar também, porque vocês sabem, né, que não tem como eu saber de todas as coisas assim do universo, então não tem como eu tirar todas as dúvidas de vocês. E aí eu trago sempre um especialista pra gente conversar e tirar todas as dúvidas bem certinho, né, e de uma forma bem certa mesmo, pra você ter essa, digamos que essa informação bem correta. E aí eu preciso de você pra formar aqui toda a nossa equipe de conversa, né? Para formar o nosso grupo de conversa e o nosso grupo de entrevista. Porque eu já disse para você também que fazer essa entrevista sozinha é muito chato. E aí eu vou te dar o nosso WhatsApp, vou te dar um número de contato da nossa produção, que é para você enviar todas as suas perguntas e as suas participações e você me ajudar nessa entrevista de hoje também. O nosso número é esse que está aí na sua telinha, 92 é o código daqui de Manaus, então não esquece. Se você não estiver aqui em Manaus, você precisa colocar o código na frente. E o código daqui é 92, e aí você digita depois 98111 4512, que é o número da nossa produção, e você consegue enviar todas as suas perguntas e as suas participações. Daí a gente consegue fazer essa entrevista juntos. E eu já vou começar agora, mas eu já quero deixar bem claro aqui que eu estou esperando pela sua dúvida ou então por aquilo que você quer saber sobre o nosso tema de hoje, viu? E o nosso especialista do dia é o Jefferson Medeiros. A especialidade dele é cirurgia. Ele disse que ele é cirurgião de cabeça e pescoço. É um nome super engraçado, a gente já riu bastante aqui, mas é exatamente isso. Ele opera cabeça e pescoço. E nós vamos saber um pouquinho mais sobre o câncer da tireoide com ele hoje. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Isabelle. Então quer dizer que a tireoide é algo tão importante que às vezes nos leva à cirurgia. Sim, o comentário que sempre faço é que nós tivemos um aumento dos nódulos de incidência de nódulo tireoidiano de câncer de tireoide. Ele adveio, na realidade, pelo início os ginecologistas estão pedindo mais hoje em dia os ultrassons e os exames hormonais da tireoide. Com isso daí, a gente conseguiu detectar mais um número de nódulos e daí a gente também conseguiu pegar câncer e graças a Deus também a gente está conseguindo pegar cânceres muito mais iniciais e com uma chance de cura muito mais alta por causa disso. Bom, acho que é interessante a gente explicar pelo menos o que é a tireoide, né? Porque a gente ouve tanto falar e até o nome, gente, da tireoide é polêmico. Porque algumas pessoas pronunciam tireoide, outras pessoas pronunciam tiroide. E aí eu já cheguei a perguntar até na época de escola mesmo, eu falava, professora, pelo amor de Deus, porque eu escrevo aqui tireoide, aí o negócio tá errado. Eu escrevo tiroide, o negócio tá errado também. Como assim? Como que a gente escreve? Então é bastante polêmico desde quando a gente começa a estudar isso nos livros mesmo. E aí a função mesmo de toda essa glândula, enfim, a funcionalidade desse órgão, dessa parte do nosso corpo, também é bastante polêmica, né? O nome, ele vem do grego, vem de tiros. Então, tiros é o escudo. Então, a tireoide, o formato dela é um formato de escudo. Ela vai ser uma glândula que vai estar na região cervical, quer dizer, ele vai estar no pescoço, um pouco aqui abaixo. Uma coisa que é interessante, que é engraçada, é que muita gente fala assim, poxa, eu tenho tireoide. Tireoide todo mundo tem. Então, é o linguajar popular de que descobriu que tem tireoide. Então, a tireoide, ela tem uma produção hormonal e daí por isso que hoje em dia, principalmente para o pessoal do fitness, os ginecologistas, como eu estava falando anteriormente, está todo mundo trabalhando em cima disso. O especialista que trata da tireoide, da parte hormonal, é a endocrinologista. Só que todo mundo acaba entendendo um pouco e trabalhando em cima disso. E o cirurgião de cabeça e pescoço, a especialidade, ele vem quando o paciente tem um nódulo de tireoide e tem a possibilidade de ser ou não um câncer, e daí a gente é que vai começar a fazer o tratamento. Essa cirurgia só acontece no caso de câncer mesmo, em situação cancerígena? Não, na realidade assim, a gente tem possibilidades suspeitas de câncer. Então, quando tem uma suspeita do câncer, a gente faz punção desse nódulo e daí a gente vai ver. Se for suspeito, tem algumas indicações precisas para os suspeitos ou quando é câncer também. Existe outra possibilidade, é quando você tem um nódulo muito grande. Hoje em dia já diminuiu bastante, mas no interior a gente pega aquele pessoal que tinha um papão no pescoço e que você tem uma dificuldade de engolir, tem uma dificuldade de respirar. Então não só de câncer se opera, a gente também pode operar por outras coisas que não câncer.
E isso é interessante porque essa questão da característica, né? Que a gente imagina que só tem problema de tireoide a pessoa que realmente carrega praticamente essa bolsa aqui embaixo da papada, como a gente diz. E aí, enfim, se você não tem nenhuma alteração aqui, você acredita que não precisa fazer nenhum exame da tireoide, né? Mas não é por aí, tanto que, como você está dizendo, outros especialistas também estão atentando para esse tipo de exame. O nódulo tireoidiano é a parte que eu trabalho, mas os hormônios tireoidianos, eles influenciam em todo o organismo. Então, por isso que os ginecologistas, eles trabalham, principalmente o ginecologista que vai trabalhar com reposição hormonal, eles precisamente precisam trabalhar. Aí, hoje em dia, tem a turma do fitness, tem um trabalho dos anti-AIDS, então eles fazem a dosagem hormonal para saber como está, para também poder trabalhar isso. O endocrinologista, eles entram especificamente no momento onde você tem alteração dessa parte hormonal e você pode ter alterações. Se você tiver alteração com o aumento do hormônio da tireoide, você vai ter um paciente que vai estar perdendo peso, com insônia. Se você tiver uma diminuição, o grande caso que o pessoal sempre lembra do Ronaldo Fenômeno, jogador de futebol, você vai ter, o paciente está mais sonolento, pode ter depressão, você tem uma dificuldade de perder peso ou ter um ganho de peso. Então, assim, com essas alterações que com o passar do tempo os especialistas foram conhecendo, você tem a modificação das atitudes e assim, de pedir. Normalmente as endócrinas, as ginecologistas já estão pedindo nas suas prescrições diárias um ultrassom da tireoide, a dosagem hormonal, para saber se tem alteração ou não. Bom, nós já temos uma participação aqui da Anne do Coroado. Muito bom dia para você, Anne. Muito obrigada pela sua participação. E ela diz o seguinte: minha prima tem problemas na tireoide, ela engordou muito. Tem como reverter? O problema de ganho de peso está relacionado a isso? Olha, se ela tem o que a doença chama hipotireoidismo, a diminuição do hormônio tireoidiano. Se ela tem hipotireoidismo, ela tem que procurar um endócrino. Essa endócrino vai fazer a dosagem hormonal e vai ter que trabalhar passando o hormônio para ela conseguir estabilizar essa dosagem hormonal. Com essa estabilização, ela vai conseguir, lógico, não vai ser o hormônio que vai emagrecer ela, vai conseguir com exercício e com dieta, que todo mundo abomina e quer sempre fórmulas mágicas, mas exercício e dieta, e aí sim, quando você tiver com a dosagem hormonal estabilizada, ela vai conseguir ter a perda de peso dela. Bom, daí a gente estava conversando também sobre o aumento dessa porcentagem de câncer na tireoide, né? Sobre as pessoas estarem descobrindo mais, ou então, enfim, outros nódulos estarem aparecendo mesmo. E por que isso tem acontecido? A gente só tem se cuidado agora, daí a gente tem percebido que isso existe? Ou alguma coisa realmente, um motivo específico existe para esse aumento acontecer? Como que a gente pode classificar? Isabelle, hoje em dia se trabalha com várias possibilidades. A possibilidade maior que a gente estava vendo aqui em Manaus e no Brasil é de que o ginecologista passou para o rol de exames do ginecologista o pedido do ultrassom de tireoide e do hormônio tireoide. Com esse pedido aumentado de ultrassom, a gente começou a ver mais nódulos e daí diagnosticar mais câncer. Mas tem um segundo fator que hoje em dia está se discutindo muito no mundo todo, que é a obesidade. Na realidade, você tem alguns fatores ligados à obesidade, que tem estudos no mundo todo e que vão estar ligados exatamente a isso daí. Ela levando a obesidade junto com essas leptinas e outras coisas, levando também ao aumento do câncer, da incidência de câncer. Como a nossa população está obesa, está acima do peso, então com isso daí são estudos em cima para saber se realmente essa obesidade também está trazendo maior número de câncer de tireoide. E normalmente a gente faz mesmo essa, digamos que, ligação, né? A gente faz essa ligação mesmo de uma coisa a outra. A gente sempre acha que tem a ver com peso. E normalmente quando se tem algum paciente com obesidade ou quando você está próximo dessa faixa, alguma coisa do tipo, são encaminhados para o exame de tireoide, justamente para essa ligação poder existir ou não. Os pacientes que têm indicação de cirurgias bariátricas, eles fazem dosagem hormonal e fazem ultrassom de tireoide. E com isso aí você vê um aumento realmente do número de nódulo tireoidiano e da possibilidade do câncer de tireoide. Os trabalhos de hoje em dia são trabalhos muito maiores, porque a gente está tendo, lógico, o americano já há muito tempo que tem as cirurgias bariátricas, já são muito mais consolidadas. Aqui no Brasil já está consolidada a cirurgia bariátrica, no Amazonas tem várias equipes
de bariátrica. Então é um momento onde está todo mundo trabalhando. Nós temos hoje em dia uma gama maior de pacientes que a gente consegue, com esses pacientes que são obesos, a gente consegue trabalhar e está tentando achar uma resposta para esse aumento do câncer de tireoide. Provavelmente seja multifatorial, não seja só a obesidade, mas a obesidade está vindo e está vindo muito forte hoje em dia. Bom, e aí sobre essa cirurgia mesmo em si, né? Sobre o procedimento por si só. É uma cirurgia muito complicada ou não? Como que acontece essa cirurgia? É literalmente na cabeça e no pescoço? Ou, enfim, esse nome é utilizado por algum outro motivo? Como que é o processo cirúrgico? Definindo um pouco cabeça e pescoço, o que acontece? O cirurgião de cabeça e pescoço ele vai atuar na área da cabeça e do pescoço. A diferença nossa dos otorrinos é que nós tratamos os cânceres de cabeça e pescoço e não tratamos cérebro, que é a parte da neuro. A cirurgia da tireoide é uma cirurgia que a gente chama de médio porte, que é uma glândula pequena, uma incisão, um corte só no pescoço. Só que ela tem assim, ela pode ter complicações como qualquer outra, desde sangramento, desde infecção. Mas tem duas coisas que são importantes nas cirurgias da tireoide, que a principal, você atrás da tireoide você tem um nervo chamado nervo laringeu recorrente. E esse nervo, ele é quem faz a mobilidade da corda vocal. Para cada 100 mil pacientes que são operados de tireoide, ele vai ter uma paralisia desse nervo, que vai ter uma rouquidão. Essa rouquidão pode ser temporária e depois trabalha com a fono e volta, ou pode ser permanente. Então, alguns pacientes que operam da tireoide, eles ficam roucos. Eles podem, esse trabalho se vai, mas alguns deles podem ficar rouco para o resto da vida deles. E a segunda, existe 4 glândulas chamadas paratireoides que estão ligadas na tireoide e elas produzem um cálcio. Para esse caso do cálcio, a manipulação dessa paratireoide, ela diminui a produção do cálcio, mas dessa forma a gente faz uma reposição do cálcio. E com o tempo a gente vai dosando o cálcio, dosando vitamina D, outras coisas, e se necessário for, e quando se fizer possível, retira esse cálcio. Então, assim, as duas complicações mais comuns, que sejam específicas, são essas duas. A diminuição do cálcio e a rouquidão. Bom, daí algumas pessoas, por exemplo, que estão envolvidas com a voz diretamente ou que trabalham com a voz diretamente, têm um pouco medo justamente por isso, né? A gente consegue entender a partir dessa fala por que as pessoas têm tanto medo assim dessa glândula ou enfim, de algum tipo de alteração. Por exemplo, os cantores ou então as pessoas que trabalham mesmo com a voz, né? A gente que é da comunicação, as pessoas que dão aula, enfim, sempre tem um pouco de medo mesmo e estão sempre fazendo esse tipo de exame por saber que isso pode causar uma alteração, digamos que muito significativa dentro, principalmente da área de trabalho dela. Mas aí, nesse caso, a utilização muito constante da voz, a utilização muito constante da garganta e tudo mais, pode trazer esse tipo de alteração para a tireoide? A gente percebe algum tipo de característica da pessoa que utiliza muito para a pessoa que não utiliza tanto assim? Ou isso não tem nada a ver, não tem nenhum tipo de relação? Não, no caso, ele não vai ter relação. A relação que a gente vai encontrar vai estar ligada estruturalmente na tireoide, mas o que a gente sempre fala é o seguinte: na hora de você ter um nódulo tireoidiano, precisar ter indicação de cirurgia ou precisar de um cirurgião de cabeça e pescoço, opere com um especialista na área, com um cirurgião de cabeça e pescoço. Por quê? Porque vocês imaginam que tem uma dificuldade técnica, onde a gente tem que ter um refinamento. Todo cirurgião de cabeça e pescoço é uma cirurgia extremamente delicada, porque imagina que um nervo apenas, a gente trabalha atrás de 2 nervos, só depois que eu acho o nervo durante a cirurgia, aí é que eu vou retirar a glândula. Então, assim, nós especialistas, nós temos possibilidades de ter essa paralisia. Então, se você imaginar que a pessoa que não é especialista também que também opere, a chance aumenta bastante. Então, sempre advogamos em pegar o especialista e operar com esse especialista para diminuir a possibilidade de você ter complicações. Não que no especialista não aconteça, mas o tão nervoso e tenso são para vocês da área da comunicação, também somos para nós, porque quando a gente opera uma pessoa que é da área de comunicação, é um cantor... É uma responsabilidade, É uma responsabilidade muito grande. E você sabe, naquela hora, se torna até um pouco mais tenso, porque você sabe que aquela pessoa trabalha com a voz.
Então, o trabalhar com a voz é o que nos dá um pouco mais de preocupação, mas assim, que na realidade, na hora da cirurgia, a gente abstrai isso daí e vai trabalhar realmente do jeito que a gente está preocupado. Bom, existe alguma predisposição, por exemplo, na mulher ou no homem? A mulher tem mais ou o homem tem mais? Existe alguma característica nesse sentido? Existe. Nós temos a incidência, quer dizer, você tem muito mais casos de nódulos tireoidianos, de câncer de tireoide em mulher. Então, a maior incidência de nódulos é na mulher e, consequentemente, maior número de câncer. Porém, os homens, isso aí vai estar em mais ou menos de 3 para 1, cada 3 mulheres, um homem. Só que nos homens, os nódulos normalmente são muito mais malignos. Então, muitas das vezes a gente vai ter o nódulo em mulher, vai ficar acompanhando esses nódulos, pode ser que nunca precise operar, mas em homens não. Em homens você vai ter a preocupação de que só por ser homem ele tem 15% de chance maior de ter um câncer de tireoide. Então, quando você tem essa ligação, você sabe que vai ter mais em mulheres, cerca de 60% das mulheres que fizerem ultrassom vão encontrar nódulo tireoidiano, porém você vai conseguir conviver, muitas delas vão conseguir conviver. Por quê? Desses 60%, só 5% vai ser câncer. Então, a gente consegue fazer um acompanhamento mais tranquilo, lógico, observando cada nódulo, sabendo quem que a gente funciona, quem que tem suspeita de câncer, e daí a gente opera. Nos homens, as coisas mudam. O homem, a gente trata diferente os diferentes, na realidade. Então, se o homem, a gente sabe que a incidência de nódulo é menor, porém, é uma chance maior de câncer, e câncer mais avançados, ou até a biologia molecular dele é diferente, então a gente tem que trabalhar com maior destreza e maior rapidez em cima do homem do que da mulher. Bom, nós vamos fazer mais uma pausa já, ó. A gente está indo para a primeira pausa, eu já estou achando que a gente está indo para a segunda. Nós vamos fazer uma pausa aqui no nosso bate-papo, mas daqui a pouco a gente está de volta e aí você ainda consegue enviar sua participação pra gente. Lembrando que o número da nossa produção é 92, código daqui de Manaus, 98111-4512. Eu estou esperando por você. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar pra gente, que a gente vai tirar aqui ao vivo e a gente volta já.